E aí, tá clara a imagem para vocês? Tá bem? Tá sim. Tá joia. Tá? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Já vamos começando, enquanto o pessoal vai entrando. Eu tenho... O Leandro, professor, tá acabando a aula dele, por isso que muita gente ainda não entrou, mas pelo jeito já tá acabando mesmo. Ah, é? Tá bom. Deixa eu colocar, então, já no local, tá? Vamos falar de zonas tropicais. Tá? Semana passada, tratamos da questão, né, de zonas temperadas, pradarias, estepes e desertos frios. Tá? E hoje a gente entra com zona tropical. Hoje, praticamente, só vou falar sobre formação de desertos. Tá? Então, vamos lá. Bom, olha só. Primeiro, entender o que é zona intertropical. O nome ajuda, né? É que ele está entre os trópicos. Então, repara, tá? Nessa imagem, essa faixa amarela, tá? É o que nós chamamos de zona intertropical. Ou seja, ela vai desde o trópico de Câncer, lá em cima, no hemisfério norte, até o trópico de Capricórnio, aqui bem em cima da gente. Tá bom? Então, essa faixa toda passando pela linha do Equador, a gente dá o nome de zona intertropical. O que acontece com essa faixa? Ela, no decorrer do ano todo, ela recebe muita iluminação, diferente das áreas temperadas e polares, tá? Que tem uma determinada época do ano que recebe muita ou pouca iluminação. Tá? Quem está nessa zona intertropical pode passar o ano inteiro, tá? Que a diferença de iluminação, lógico, de temperatura, acaba sendo bem pequena. Outra coisa que eu quero que vocês observem, que o amarelo, que é a área tropical, ela ultrapassa um pouco, tá? Os paralelos dos trópicos, ou seja, a linha do Equador, do trópico de Câncer e de Capricórnio. Essa passagem é o que a gente chama na geografia, tá? Na biologia, tá? De subtropical, ou seja, é um pouco abaixo das características do trópico, tá? Mas ainda é muito mais tropical do que temperado, tá bom? Então ultrapassa um pouquinho. Seria como na vegetação a gente chama de zona de transição, tá bom? Então seria a zona de transição entre o tropical, tá? E o temperado, certo? Então aí basicamente, né, o que eu acabei de explicar para vocês, certo? Com relação a essa área, né, chamada zona intertropical. Tá? O que caracteriza um clima tropical? São duas estações no ano, ou seja, tá? Uma que é o verão, certo? E a outra que é o inverno. Porém, uma, tá? É cometida por chuva, ou seja, é uma estação chove muito, a outra nem tanto. O que vai diferenciar no tropical, tá? De um tropical úmido ou um tropical árido, tá? É o período de chuva, tá bem? Então, isso é que vai diferenciar. Já no temperado, não. No temperado, o que muda, tá? É o tempo de iluminação e a temperatura, tá bom? No tropical, não. O que muda é o momento, o tempo e a quantidade de precipitação. Olha só. Então, a aula de hoje, como eu comentei agora há pouco, a gente vai estar baseado na questão de deserto. Bem? Por quê? Porque deserto é a primeira paisagem que a Terra conheceu. Tá bom? Ou seja, imagine só, tá? Que a superfície rochosa da Terra, onde não tinha os oceanos, certo? De início eram desertos, tá bem?
Então, você entende, não que este deserto, que o caso é o deserto Sonora nos Estados Unidos, não que esse deserto seja da maneira que ele assim está, desde quando a Terra se formou. Não. Mas entendo que a característica de deserto ela é extremamente pré-histórica da Terra. Ou seja, a Terra, a primeira coisa que ela viu numa paisagem do continente foi deserto. Tá bom? Outra coisa que a gente observa na imagem, a gente vai passar várias, né? Outra coisa, a gente tem em mente que deserto é com areia, né? E cuidado, é justamente ao contrário. A maior parte da superfície do deserto são simplesmente rocha, como você está vendo nessa imagem. E deserto tem vegetação, deserto tem água. O lance é, né? Essa vegetação é esparsa, a água somente de chuva não é constante, porque onde passa um rio, onde tem lago no deserto, a vida é intensa, principalmente, né, no sentido de vegetação, tá bem? Então, a primeira coisa é lembrar que essa característica de paisagem é extremamente primitiva, bom? E que a superfície é rochosa. Tá? E aí, aonde estão os desertos pelo mundo? Se você reparar nesses tons avermelhados, vocês vão ver que não é pouco, não. Tá? São muitos desertos. Então, praticamente, 10% da superfície dos continentes são desertos. Existe oceano desértico? Existe esse termo, tá bom? Que são partes do oceano que são que tem pouca representação de vida, tá? Então a gente acha também que tudo quanto é lugar que tem água tem peixe, por exemplo, tá? E não é bem assim. Tem várias partes dos oceanos no meião deles aí que é completamente, né, despovoado de várias formas de vida, que a gente chama isso de deserto, tá bom? Mas não é a característica de deserto continental. Ou seja, falou deserto, né, chuvas irregulares. É isso, tá bom? Outra coisa que você repara nesse mapa. Tá? Tá? Repara no mapa. Os desertos, a maior parte dos desertos, estão bem debaixo, ou bem próximo, ao Trópico de Câncer e de Capricórnio. Tá bem? Então, reparem isso. Conforme ele ganha distanciamento dos trópicos em latitude, tanto para cima quanto para baixo, são os que nós trabalhamos a semana passada, chamados desertos frios. Tá? Já esses que estão na zona intertropical, são os desertos quentes, que é o que nós vamos tratar hoje. Tá bom? Então, repare que eles são numerosos. E a área também. Então, aquilo que eu estava comentando com vocês, deserto chove. E tem deserto que não chove pouco, não. Bom, o lance é que as chuvas são irregulares. É lógico que existe época do ano que é mais propenso ter. Propenso não significa que vai ter. Bom, então, um deserto pode receber água abundante, uma chuva abundante, durante alguns dias, por incrível que pareça, e pode passar anos sem receber uma gota. Então, esse desequilíbrio é que provoca também a característica que a gente tem como deserto. Então, aí tem imagem de precipitação em deserto. Você tem, na primeira imagem, neve. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Deserto faz frio, porque ele é carente de umidade no ar. Então, baixou o sol, a temperatura despenca. Se ele tiver, né, naquele momento, com temperatura muito baixa, a passagem de nuvens, ela vai precipitar na forma de neve, como você está vendo na imagem da esquerda. Para a biologia, que estuda os desertos, é extremamente interessante quando o deserto recebe neve. Por quê? O descongelamento dessa neve vai ser de uma maneira lenta e ela vai poder fluir melhor para dentro do solo, ou seja, dá mais sustentação à vida quando cai neve do que simplesmente quando chove. Nós vamos falar isso mais na frente de novo. Tá bom? Do lado direito, ainda em cima,
você tem névoa, como eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores, é uma chuva também, tá? Um orvalho, tá bom? A imagem dos camelos, tá? Simplesmente está chovendo, tá bom? Então, para você entender que chove e chove generosamente em alguns momentos, em algumas situações no deserto. E à direita, você está vendo um rio, né? Correndo água, certo? Por uma imagem que é deserto. Ou seja, você não está vendo a chuva, tá? Em algum lugar choveu. Bom, até com relação a isso, lá no fim eu deixei um link, também está no material de conceito, no texto, tá bom? Deixei um link para vocês que trata de uma imagem, certo? De uma ação de chuva no deserto, provocando uma inundação. Então, por que provoca inundação? Eu comentei com vocês agora há pouco que a parte da superfície boa parte da superfície do deserto são de rocha, ou seja, quando chove, ela não consegue infiltrar, tá? E aí ela acaba correndo. Por isso que você vê enxurradas, tá? Quem segue lá no meu Face, não é raro eu colocar, compartilhar enxurradas no deserto, porque a transformação da paisagem é muito rápida, né? Como as rochas estão muito secas, né, de desidratação do tempo que estão expostas, quando chove muito, elas rolam, tá? Porque a água colabora com muita força, tá? Nesse transporte. Então você vê aquele monte de rocha grande rolando, parece bola de papel. Tá? Então é um efeito que acontece numa situação no deserto quando chove muito. Tá? E aí, se o deserto tiver, mesmo na superfície arenosa, parte de solo, tá bem? Então, um solo bastante arenoso, né? Depois de uma chuva, você consegue ver uma transformação extremamente interessante, tá bem? Ou seja, reparem nas coisas. Primeiro, que se você olhar o solo, você já tem a imagem, né, de areia. Ou seja, eu sei que é um solo arenoso. Só areia não é solo. Eu preciso ter, né, matéria orgânica, tá? Eu preciso ter a presença de argila, nem que seja pouca, ela tem que existir, tá bem? E lógico, né, alguns minerais essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. Bom, outra coisa que você repara nessa imagem, o que você está vendo com flor são plantas extremamente simples, de um ciclo, né, muito rápido, ou seja, quando chove, a semente rapidamente, né, vão quebrar certa dormência, tá? Vão gerar poucas folhas, tá? Rapidamente a flor para então, ser fecundada e gerar semente para a próxima geração. Então o ciclo dela é muito rápido, tá? Desse tipo de vegetação. Já as arbustivas vão aproveitar para pôr folha, e lógico, certo? Semente, flor e semente também para aproveitar. Mas as que você está vendo, bom, mais destacado em flor, são de ciclo muito rápido. Tá? Eu aproveito essa curta oportunidade. Quem já teve oportunidade também de ver em documentários, certo? Deixei também um link de um documentário interessante para vocês, tá? Quando chove no deserto, a transformação é algo de 2, 3 dias. Dizem, né? Não é o meu caso, certo? Mas os que vivem na região, que você escuta, tá? A brotação, porque ela é muito violenta no sentido de quantidade. Tá? Então, as plantas crescem de uma maneira muito rápida para aproveitar esse momento. Tá? Então, ó, devido à pouca presença da umidade para realizar a meteorização, ou seja, né, o desgaste das rochas, né, cabe mais a atuação do vento. Né? Os solos dos desertos são rasos, ou seja, tá? Quando eu tenho a argila, areia, matéria orgânica, os seus minerais, esse solo é raso. Quando eu falo raso, no máximo ele tem 10 centímetros. Tá? Então, a maior parte dele, você vê muita presença de rocha. Então, olha a imagem, né, que eu coloquei para vocês, certo? Você vê muito a presença de rocha em solo desértico. Tá? Ou seja, são tudo fragmentos. Poderia ser uma camada lisa, só de rocha, tá? Ou agregada, né,
com areia e solo, mas ele é, tá, predominantemente rochoso. Né? E aí, aquela clara, né, imagem que a gente tem, então, de deserto, ou seja, dunas de areia. Esse exemplo de dunas de areia é o menor que a gente tem em termos de área para deserto. Ou seja, os desertos de areia são pouco expressivos perante aos desertos rochosos. E, detalhe, areia, só areia, não é solo. Ou seja, numa duna como essa, se chovesse, certo? Não ia desenvolver vegetação, porque ela não tem, certo? Areia, só na areia não tem argila suficiente para fazer a troca catiônica, tá bom? Então, não teria o desenvolvimento dos vegetais, né? Outra coisa que eu já passei para vocês, a gente só vai relembrando, tá? Quando a parte do deserto é areia, a gente chama ele de ergue, tá? E quando ele é de rocha, é regue, tá? Muito parecido, mas é fácil você lembrar. Areia, vogal, A, então você tem a palavra ergue, tá? Já a rocha, R, rocha, tá? Consoante, você tem o REC, tá bom? Essa é uma denominação que vários livros, principalmente de botânica que trata da região, trata entre REG e ERG, tá bom? Mas é fácil. Tá? E aí, mesmo sendo um solo raso, aquilo que eu coloquei para vocês, que os desertos são extremamente primitivos, tá? Você vai ter estrutura de vegetais resistente e, lógico, que evoluídos. Tá? Então, você tem árvore em deserto. Bom, lógico, um crescimento super lento, né? As raízes são completamente superficiais, tá? Mas daí você vê, no caso, tá, desses vegetais, no caso aí é da península do Oriente Médio, no Iêmen, tá? E na Somália, tá? São próximos, você vê a estrutura desse vegetal, né? Poucas folhas, bom, e um tronco bastante protegido, tá? E você vê também pelo tipo do vegetal que ele é algo primitivo, tá? E os desertos, bom, são ótimos conservadores fósseis, tá? Por isso que tem tantas pesquisas sendo feitas, tá, nos últimos tempos em deserto. O deserto de Gobi, né, lá na China, tem colocado evidências maravilhosas do passado da Terra. Tá? Inclusive, nesses desertos já encontramos fósseis perfeitos que trazem, né, como foi a transferência de réptil para mamífero, de réptil para ave, ou seja, são lugares que esses, né, organismos ficaram extremamente bem conservados, ou seja, principalmente a falta, dessa umidade do ar ajuda muito nisso. Tá? O que vocês estão vendo nessa foto, certo? É um tronco que parece que foi até cortado, né, com uma serra, você vê ele em gomos, tá? Um tronco de uma árvore, certo? E pela característica, do fóssil, a gente também tira outra análise. Tá? A paisagem não era assim quando essa planta, essa ave, estava viva. Tá? Então, mostra que ali já mudou e muito, né, a questão da distribuição da água. Bem? Olha só, com relação, né, vocês viram lá um fóssil e que a gente brinca na paleontologia e na biologia como um fóssil vivo. Tá? Essa planta, certo? Ela viu, os dinossauros surgirem, e ela continua aqui até hoje. Tá bem? Então, o que significa isso? Tá? Principalmente dentro da botânica, nas áreas áridas, nós temos, né, vegetais extremamente primitivos, porque o que ele precisava era evoluir com aquelas condições drásticas de um deserto. Ele evoluiu. Tá? Enfim, temperatura mudou, e ele continua na Terra, tá? E ele continua aí, tá bom?
uma planta de um crescimento extremamente lento, muito lento. Tá? E ela não precisa nem ser grande. É aquilo que também já comentei com vocês no bimestre, no semestre anterior, tá? Que os grandes répteis, eles, tanto animais quanto os vegetais, eu digo o gigantismo, melhor dizendo, tá? Eles acabaram pela própria posição de serem grandes, né? Então, na transformação biológica, os gigantes tiveram maior dificuldade. Não é o caso, tá, desse vegetal. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada desses, deixa eu melhorar, dos desertos quentes, tá? Tranquilo. Bom, aí eu tenho, né, coloquei uns nomes, vou mostrar para vocês. Tá? E no mapa é reparar esse vermelho intenso. Essas são as áreas de deserto quente. Se você reparar também no norte da África, que é o deserto do Saara, tá? Ele é o Brasil mais o Nordeste, ou seja, cabe o Brasil e ainda sobra espaço lá dentro. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um e mostrar um pouquinho de vida. Né? Então, o Saara, que é o maior de todos, né? A grande imagem que a gente sempre lembra dele, e vou mostrar para vocês outras imagens que também é o Saara, que nada tem a ver com isso. Tá? Olha só, extremamente árido, tá? É o deserto branco. Existem vários lugares do Saara que tem o deserto branco. A única curiosidade, ou mais forte dessa curiosidade, é que esse branco que você vê claro nas rochas, vamos dizer assim, que sobraram do processo erosivo, porque tudo isso eram rochas como essa que você está vendo, branca, tá? E saliente, certo? Então, elas são o que nós chamamos de vestígio do passado. Elas estão ainda resistindo. Tá? O resto já virou tudo sedimento que você vê espalhado pelo chão, que foi carregado. Tá? Característica, certo? Por ser uma característica calcária, mostra que foi formado por organismo num passado, tá? Lógico que há muito tempo, aonde isso foi coberto de água. Tá? Então, o organismo dentro de água captaram, né, na sua formação, certo? O cálcio, fizeram suas carapaças, tá? Multiplicavam-se aos milhões e aos milhões morriam ao longo de muito tempo. Se a gente lembrar que os moluscos são extremamente pré-históricos e o momento deles de abundância foi muito grande. Tá? Então, por isso que você tenta ter tantas áreas com tanto depósito calcário. Tá? Então, você imagina que essa imagem, tá? Que é do deserto do Saara, certo? Já foi ou lago ou oceano, tá bom? E outra coisa que você repara nessa imagem, essas ondinhas que você vê na superfície, quem faz isso? Ou água ou vento. Tá? Isso é do processo erosivo, ou seja, da velocidade que ele vai carregando e vai transportando o sedimento, ele vai se acumulando assim. Como aí no momento não tem água, quem fez isso foi o vento. Tá? Olha só, tá? Falando para vocês, depósito, tá? Foi um fundo de mar ou um fundo de lago, e aí você tem vários lugares no Saara, que é gigantesco, tá? Com um depósito de baleias primitivas. Tá? Então entenda que o Saara, até num tempo geológico relativamente recente, estou falando para vocês em torno de 70, 80 mil anos, certo? Desculpa, milhões de anos, ele era uma savana. E ele já foi uma floresta e ele já foi fundo de mar. Tá? Então, nessas três imagens, você tem partes de fóssil de baleia. Tá? A gente chama de baleia primitiva porque a baleia, né, como vários organismos, vem evoluindo. Tá? E esses fósseis mostram uma estrutura diferenciada da baleia atual, principalmente o orifício de respiro. Tá? Hoje se dá bem no topo da cabeça da baleia. Tá? Essa baleia primitiva, o respiro é frontal. Tá bem? Isso foi, né, na evolução, certo?
mudando de posição, tá bem? Então, isso é tudo fóssil de baleia. Tá? E olha, né, a imagem que eu falei para vocês, que boa parte do deserto do Saara mantém. É isso, deserto rochoso. Tá bem? Vamos passar para outro. Né? Ainda no continente africano, certo? O Kalahari. Olha onde está a manchinha dele, tá? Está bem lá, finalizando a África e bem no meio, tá? Dessa parte da África. Está bem, tá na nossa direção, debaixo do Trópico de Capricórnio, bem na nossa direção. Tá? Uma coisa que esse deserto tem de interessante, certo? Está no documentário que eu deixei para vocês também, tá bom? E vocês, de repente, já assistiram, tá? É o Delta do Okavango. Como nós falamos lá em hidrografia, ele é um belo exemplo para você entender de novo, tá? Um rio endorreico, certo? Ou seja, ele não é exorreico, que ele vai para um oceano ou vai para o lago, tá? Ele é fechado, ou seja, o rio se acaba, tá? Nesse caso, certo? Repare, à esquerda tem um mapa, tá bom? Mostrando essa parte branca, formando um leque, né? Que é justamente, certo? Onde o rio vai se abrindo, ou seja, ele vem do teu lado esquerdo, tá? Então, bem, ele vem da parte do alto, que a gente chama isso de noroeste, tá bom? E aí ele vai se abrindo, tá? Ele nasce lá nos planaltos de Angola, e quando chove muito, né? Essa água consegue chegar até o deserto. Então, na imagem do centro, você tem uma imagem de satélite. Repara, a parte escura, tá? É o que o rio trouxe de sedimento. Ele está seco. Você só está vendo escuro de sedimento. Repara na imagem mais à direita, tá? Que é quando a água chega, aí começa a transformar completamente a paisagem do deserto, né? Aonde a parte do deserto é irrigada por esse rio, tá? A transformação é rápida e lógico, tá? E aí você vê toda a vida aproveitando dessa transformação, tá? O documentário traz as partes direitinho. Tá? O deserto da Namíbia, simplesmente, ele está ao lado do deserto que nós vimos agora do Kalahari. Tá? O que você tem em especial, a imagem, tá? É idêntica ao nosso deserto aqui do Atacama, pertinho de nós aqui entre o Chile e o Peru. Você tem mar e deserto. Reparem, praticamente você não tem vegetação nenhuma, tá? Por um motivo. Gente, se acabar eu volto lá, tá? Estou conseguindo tirar aqui. Bom, a imagem, certo, que provoca essa situação é porque a água que você está vendo do mar, ela é extremamente gelada, tá? Por aí está passando uma corrente fria vindo da Antártica, dos dois, tanto na África quanto na nossa América do Sul, tá? E aí não gera evaporação, ou não gera evaporação abundante, ela até existe, tá? E por vezes, né, entra no continente. Aonde não tem areia, tem mais solo, tá? No sentido da mistura que eu comentei com vocês agora há pouco, aí nasce até uma vegetação com a pouca umidade que vem, tá, do vapor, mas vem muito pouco. Por isso que o nosso deserto do Atacama é conhecido como o deserto mais seco do mundo. É por causa da corrente fria. Tá? E detalhe, o deserto da Namíbia é hoje, tá, o deserto mais antigo de todos que nós temos. Então, geologicamente, tá, o tempo dele supera todos os demais desertos. É outro que está bem na nossa direção. Atravessou o Atlântico, você chega nele. Tá? Olha a imagem do deserto da Namíbia, onde não tem areia, né? Onde não é ergue, é regue. Tá? Ver essas montanhas são extremamente altas. Tá? Agora, a lapidação dela, o desgaste dela é toda pelo vento. Tá bem? Então, um lugar extremamente inóspito, tá? Bastante seco. Hein?
Aí, do Oriente Médio, né, a imagem clássica, né, dos livros, certo? Dos fatos religiosos, né? Não só do cristianismo, mas do judaísmo e do islamismo, né? A imagem, certo? Dos beduínos, tá? Atravessando o deserto. Você vê aí, olha, tá? Áreas com areia e áreas com rocha, mas na maioria, tá? É rochosa. A presença que eu já coloquei para vocês também lá em hidrografia de oásis, certo? Quando o lençol consegue chegar à superfície, ele mantém, né, uma característica, tá, para a vida. O que você está vendo aí de palmeiras é tudo pé de tâmara. Para quem já comeu tâmara, entenda que são frutos dessas pomáceas. Aí a gente, né, também não distante, debaixo ainda do trópico, só que de Câncer, você tem do Rajastão, dessa região da Índia. Tá? Reparem a estrutura bem rochosa. Tá? Também material muito claro, certo? Material claro não necessariamente precisa ser branco, às vezes até rosa, é calcário. Tá? E você vê que construíram até a cidade, tá? Com fragmentos, certo? Desse tipo de rocha que é até fácil de ser lapidada, de ser cortada, fácil. Tá? O deserto australiano, hein? Reparem no mapa da Austrália, tudo que você está vendo vermelho é deserto. Tá? Ou seja, boa parte do território da Austrália é tudo deserto. Tá? E por que a gente não tem tantos desertos, né, no nosso trópico aqui? Porque a nossa condição de oceano é diferente da deles. Tá? Para nós, bate uma corrente quente. Para eles, é tudo muita corrente fria, aquilo que eu falei para vocês. Se é corrente fria, não gera umidade na atmosfera, essa umidade não entra no continente. Aí, né, fica o deserto mesmo. Bom? E o que chama atenção nessa imagem grande, tá, é esse enorme monolito que está praticamente no meio, bom, do deserto australiano, no meio da Austrália. Tá? Ele é muito grande, tá? E ele prova uma resistência também desse longo tempo que ele está exposto, tá, às condições. Repara, né, a maior parte da vegetação é capim e arbusto, ainda que está um pouco verde. O deserto de Sonora, certo? Nos Estados Unidos, né, a típica classificação em imagem de cacto. Tá? Detalhe, cacto, tá? Ele é americano, tá bom? Ou seja, ele é endêmico da América. Desde o deserto lá dos Estados Unidos até o do Chile, você vai ver a presença de cacto. Os cactos que a gente vê nos desertos africanos, tá? Ele foi carregado principalmente por ave migratória. Bom? Os cactos que a gente vê no deserto da Austrália, tá? Esses foram levados por nós mesmos, tá? Não são endêmicos, são exóticos. Bom? Então, os cactos são endêmicos da América. Certo? E aí que você tem, então, o Atacama. Olha só, o Atacama ele é classificado como deserto quente. Tá? Então, se você for ao longo do litoral, tá? Mesmo seco, como eu mostrei para vocês, ele é quente. Só que parte do Atacama está junto com a cordilheira, aí ele é alto, tá bom? Por isso que você vai ver muitas imagens do pessoal do deserto do Atacama, tá? Com agasalho, tá bom? Ou seja, não é pela posição da latitude, sim pela posição de altitude. Tá? Também já passei isso para vocês. Né? Muito alto, mais frio. Bem? Então, vegetação normalmente tem, né, a cobertura bem esparsa, bem afastada. Né? Aí o deserto sonoro, sudeste, tem a vegetação desértica mais complexa da Terra. Olha só, complexa no sentido de variedade. Tá bem? Então, por isso que ela é complexa. Tá? Então, aí você tem algumas características de vegetação, tá? A presença de palmáceas junto a esse oásis, bem? De arbusto, né? Com rara presença de folha, né? É aquele caule que faz a fotossíntese, né? Ele é completamente adaptado a essa situação, tá bom? E aí a presença novamente de cacto, bem? Embaixo. Bem?
Os animais, lógico, são extremamente especiais para isso, né? Coloquei a imagem central, tá, desse lagarto apelidado de demônio, né? Não sei se vocês já viram nos documentários, né? Ele não bebe água, certo? Tá? Com a língua, vamos dizer assim, tá? É por capilaridade, ou seja, ele pousa sobre alguma gota de água, tá? E pela capilaridade sobe até a boca dele, ou seja, tá? Extremamente adaptado, tá? A uma situação dessa. Oh, susto! E, tá? E tem animais até extremamente grandes. Bom, a gente vai ver já aqui. Olha só, a presença, né, forte, né, de alguns mamíferos, tá? E também, né, répteis e lagartos. Professor, Oh, volta o slide, fazendo favor. fala. Esse, Qual que é o nome desse animal aqui, esse branco do canto? à esquerda com chifre, Isso. ônix. Ônix? É, tá? Ah, Ele obrigada. no deserto da África, nos desertos africanos e no deserto do Oriente Médio. Por incrível que pareça, no Oriente Médio ele foi tão caçado que ele foi completamente extinto. Tá? Agora estão fazendo reposição, tá? Virou extremamente protegido, tá? Tá dando certo lá. Bom, Nunca tinha visto. é um animal de um porte bonito, né? E extremamente resistente, lógico, né? Para muita caminhada, né? Ou seja, ele consegue, né, passar por grandes áreas do deserto sem se alimentar. Bom, a resistência que chama muita atenção. Lógico, também é bonito, sim, com certeza. Tá? Bem, então, novamente, né, o que a gente vê muito, certo, da figura de deserto, tá? Dos camelos, ratos canguru, lagarto, né? Lembra que os répteis são extremamente bons, né, no sentido de evoluídos, certo, para as áreas de deserto. Tá? Mais uma vez, né, você vê a questão aí dos aracnídeos, a serpente. Tá? Então, uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês, entre os animais, assim como os vegetais, a variedade no deserto é significativa. O que não é significativo é a quantidade, tá bom? A variedade é show. O que não tem é quantidade. Isso não tem, né, sentido. Outra coisa que, de repente, podia até ficar como uma ideia para vocês pensarem, a gente responde na outra aula, tá? Por que eu não